Olá, pais, que bom estar com vocês aqui, né, nesse vídeo do YouTube que eu posso falar um pouquinho mais, alguns minutinhos, né? E eu quero falar hoje um pouquinho sobre o relacionamento conjugal e a harmonia do casal no que diz respeito à maneira como eles abordam depois seus filhos, muitas vezes com linguagens bastante destoantes. Tá bom? Então eu queria chamar a sua atenção para isso. O que eu considero o ideal dentro desse processo? Muitas vezes o pai ele desautoriza o outro. Tá? Isso obviamente não é o ideal. O interessante aí que eu considero é que esses pais eles possam conversar sobre as questões mais relevantes do processo de educação dos seus filhos. Seja na questão religiosa, é interessante que haja uma harmonia nesse sentido, mesmo que porventura vocês não sejam da mesma religião, né, mas que possam discutir aquilo que vocês optam para os seus filhos como processo educativo. E depois vocês possam falar a mesma linguagem, porque um jogando de um jeito, né, eu conheço pessoas que têm essa dificuldade. O pai é muito fiel numa certa religião e o outro numa religião totalmente que é contrária àqueles princípios, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas que causa uma grande confusão. Às vezes o jovem acaba ficando no meio ali parado, né? Não segue nenhum nem outro. Então é interessante vocês concluírem aí, né? Até um papo bom para noivos, né? O que vocês vão adotar como uma única voz, para que não confunda seus filhos. Não dá para seguir dois senhores, lembra desse princípio, né? Falando aqui em termos de religião, usando até um pouquinho disso aí. É um princípio religioso, né? O Senhor Jesus Cristo falou que não dá para seguir, ou a gente serve, né, a Mamon, né, ou a Deus. É isso aí. Ou um Deus ou outro. Então, não que sejam deuses diferentes nas várias religiões, mas para a criança, eu quero dizer especialmente que não deve ter essa confusão de o que vai ser ensinado para ela. Isso estende às outras áreas. É interessante que vocês tenham a mesma voz, tá? No que diz respeito à questão de saúde. Tá? É interessante conversar. É ruim quando um pai, por exemplo, está muito voltado ao cuidado pessoal, à boa alimentação, e o outro é totalmente avacalhado. Então, se harmoniza antes para não falar uma linguagem diferente. O tema é só esse, gente, falar a mesma linguagem em qualquer área do processo educativo, tá? Eu lembro de, por exemplo, um amigo meu que tinha crença de que, por exemplo, o ideal para os seus filhos era estudar escola particular. E, estranhamente, né, a gente pode achar que sempre particular é melhor, a esposa dele não achava que melhor a escola pública. Porque ela estudou em escola particular e ela sempre se sentiu muito humilhada, porque os pais colocavam na melhor escola que podiam e ela tinha um nível econômico muito abaixo dos alunos da escola. Então ela sempre se sentia mal lá e isso prejudicou a escolarização dela, o estudo dela, porque ela tinha esse sentimento ruim. Então ela achava que a escola pública estava mais adequada ao nível economia da família da época. Tá? Não estou dizendo que está certo nenhum nem outro, mas estou dizendo que é interessante haver uma harmonia. Inclusive existe um conceito até abordado pelo próprio Einstein, que qualquer problema ele pode ser resolvido no nível acima. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui usando esse casal que eu citei. Né? Eles tinham uma dúvida aqui, um queria escola pública, um queria escola particular. Isso nunca vai dar acordo, concorda comigo? Agora, como é que você chega a um nível acima? Tá, por que eles queriam isso? Porque eles queriam a melhor educação para o filho. Então, quando chega aqui na melhor educação para o filho, eles estão em harmonia. Eles têm opiniões diferentes no nível abaixo, mas a melhor educação para o filho é o que eles querem. Então, se eles conseguem subir esse nível e pontuar ali os prós e contras de cada uma das duas opções lá de baixo, sendo que eles querem a mesma coisa, eles querem a melhor educação para o filho. E eu tenho certeza que você e seu cônjuge querem o melhor para o seu filho em cada área do desenvolvimento da vida. A questão é que, às vezes, vocês, na área específica, né, vocês têm opiniões diferentes. Então, sobe para esse nível aí, melhor para o seu filho, que eu sei que todos vocês dois querem, e tentem conversar, escutar para entender. Esse aqui é um outro tema que eu tenho abordado muitas vezes, né? Tentem entender o lado do outro, tá? Se colocar no lugar do seu cônjuge, para entender por que ele tem aquela crença de que aquilo é melhor, para que vocês possam chegar ali a um acordo primeiro. E como é o tema desse vídeo aqui principal, para que quando vocês chegarem à criança, você chegue com uma única voz, uma única linguagem, uma clareza, né? Eu vejo pais, por exemplo, que estão tendo problemas muito sérios, que eu tenho acesso como profissional, né? No processo de educação dos filhos, porque eles têm uma crença sobre o rigor, por exemplo, né? Que deve ser adotado com as crianças. É claro que dentro das funções, gente, a função da mãe, de uma forma bem simples, né? É colocar sentimento, tá? É ela que faz essa parte mais de colocar, ajudar as crianças a ter essa sensibilidade. Isso é função materna. E a função do pai está mais em controlar o sentimento, tá? Então, são funções diferentes, mas os dois precisam trabalhar unidos nisso aí. Eu lembro até uma experiência de fracasso minha, que eu posso compartilhar aqui, né, que às vezes minha esposa não dava conta dos meninos e me chamava para colocar a ordem no barraco lá, né?
E eu falhava nesse negócio, porque eu ia planejando assim, não, vou ficar tranquilo, vou falar com coerência, né? Contando um pouquinho dos minhas pisadas na bola, né? E aí eu chegava lá e às vezes perdia o controle, às vezes dava até um tabefe no menino, entende? Que eu não fazia minha função, que era controlar sentimento. Eu e minha esposa estávamos em harmonia ali no processo de educação, nós sabíamos o que nós queríamos, era a mesma coisa, ela não conseguia fazer, eu ia lá e também não conseguia, tá bom? Porque eu não cumpria a minha função, que era controlar o sentimento. Então, essa questão do pai, nessa questão mais lógica, pode ver que normalmente é assim que funciona. Porque isso são características que nós temos inatas, né? Como pai ou mãe, e que vão ser necessárias para a educação da criança. Está ficando mais longo do que eu queria o vídeo, mas queria chamar a sua atenção para essa ideia, tá bom? De que é muito importante você entender que vocês precisam falar uma voz mesmo. Dois senhores ali para a criança, um falando uma coisa e outra, né? Vai trazer confusão e vai levar essa criança a uma deseducação. Porque ela não vai ficar no meio, pode bandear para um ou para o outro, ou numa hora um, outra hora outro, e não vai se desenvolver de maneira adequada em nenhuma dessas duas formas de pensar, né? Do processo educativo na área qualquer que seja aí. Tá certo? Grande abraço. Quiser aprender mais sobre como fazer isso melhor, gente, eu tenho um presente para você aqui, que é um curso para pais, tá bom? Inclusive eu estou dando para você o primeiro módulo gratuitamente, e você pode acessar no link que está aqui embaixo e poder ir lá assistir o módulo, e gostando você assiste os outros, tá? E o curso está no valor realmente bem acessível. Eu gostaria que você desse uma olhadinha lá e vai ser muito bom para você, tá certo? Grande abraço.